Fala pessoal, a gente está aqui hoje com a Vika para fazer mais uma transformação no visual dela, né, Vika? Já fizemos, na verdade, né? Estamos para apresentar para vocês um pouquinho. Tá aqui esse novo visual e essa proposta agora é uma proposta um pouco diferente da proposta inicial. A proposta inicial eram linhas retas para trazer confiança, para trazer determinação, força, para trazer esse lado empresário da Vika, né, Vika? Eu tava em uma fase de muita mudança, né, André? Eu acho que a gente tava naquela época lá, eu tava saindo do meu loiro, saindo do cabelo mais comprido, tava querendo mudar um pouco sobre a forma como eu me enxergava também, como as pessoas me enxergavam, né? Então eu buscava muito maturidade. Eu lembro que eu cheguei pra ele e falei, André, eu quero parecer mais velha, faz alguma coisa. Eu me lembro perfeitamente desse dia, porque eu comentei, Vika, daí você tá a fim de cortar um pedaço do comprimento? E ela topou também, porque essa parte foi bem importante, dela assumir esse visual novo dela, né? Tipo, se sentir bem com aquele visual, porque era a proposta que ela queria transmitir. Eu acho que essa é a grande diferença do visagismo, né, Vika? Quando a gente tem esse alinhamento interno com o alinhamento externo, né? O visagismo, ele nunca funciona sozinho se eu chego pro André e falo uma coisa que tu sabe que não vai ficar legal em mim, né? Então a gente sempre tem que ter esse alinhamento sobre o que é a Vika, sobre o que a Vika quer transmitir, mas claro, né, buscando uma mensagem específica. Essa é a mágica do visagismo. E aí a gente fez então essa proposta de um cabelo mais reto, uma linha super reta, sem movimento, sem nada, para entrar nesse novo ciclo. E assim, é perceptível essa mudança da Vika, né? A gente olha as fotos lá de um tempo atrás dos cabelos e olha a Vika hoje, nossa, é outro posicionamento, é outra imagem. Então, falar sobre a nossa imagem, basicamente, é falar sobre o que a gente quer transmitir. Tá diretamente ligado à nossa fase de vida no momento que a gente está vivendo. Então, assim, como a vida é feita de fases, as fases vão mudando. Como, por exemplo, inicialmente criamos essa fase do cabelo mais reto e agora a gente está entrando, a Vika me falou, André, eu quero entrar no arquétipo do amante, da sensualidade, né? Então a gente optou por criar um pouco mais de movimento no cabelo dela, que a gente fez hoje. A gente não tirou muito do comprimento, a gente tirou leveza em umas camadas invisíveis e criamos uma franja. Coisas novas acontecem por aqui, hein? Só, André, deixa eu dar a palhinha rapidinho para quem ainda não é muito ambientado com essa questão de arquétipos, visagismo. O arquétipo nada mais é do que uma inclinação que tu consegue gerar em outra pessoa. Então, através da tua imagem, através do teu ambiente, através da tua comunicação, a gente consegue gerar uma inclinação no cérebro da pessoa para que ela realmente receba essa percepção de ti. Então, a base do arquétipo é a base de praticamente tudo, utilizando as linhas que a gente quer usar. Eu, como cabeleireiro visagista, nosso maior desafio como cabeleireiro visagista, Vika, é a gente não pensar em cortes rotulados, cortes já específicos, mas a gente pensar em linhas e o que as linhas transmitem. Porque essa é a grande pegada do visagismo, aquilo que os arquétipos transmitem baseado nas linhas que formam esse desenho do arquétipo. Então, por exemplo, numa linha horizontal, a gente sempre vai ter uma linha que marca, que chama atenção, que é a primeira linha que o cérebro observa. A gente depois, nas linhas verticais, a gente tem suavidade, né? Então, toda vez que a gente trabalha com vertical, a gente trabalha com suavidade. E temos as linhas inclinadas, que as linhas inclinadas transmitem dinamismo, transmitem aquela sensação de agilidade, de uma percepção mais aguçada. Então, a combinação dessas linhas faz com que a gente consiga transmitir, no final das contas, aquele visual proposto dentro da fase de vida, dentro daquilo que a gente quer transmitir naquele momento. E essa ferramenta é uma ferramenta que a gente está vendo como pode transformar as pessoas. Com certeza. E a gente está em busca do que a gente chama de encontro no espelho. Esse encontro no espelho é quando, depois de fazer a adequação de imagem da pessoa, ela se olha no espelho e a imagem que ela vê, ela se identifica, o externo se identifica com o interno. É uma coisa que eu trabalho muito com vocês que estão aqui no portal, né? Que a gente sempre fala sobre a nossa autoimagem ser algo extremamente importante, porque não adianta eu chegar pro André e falar assim, André, eu quero passar uma mensagem XYZ, e ele fala, beleza, Vika, vamos lá fazer, porque isso transmite realmente essa mensagem, e aí eu me olho no espelho e falo, não era isso que eu estava querendo passar, porque eu não consigo me reconhecer ali. Então a autoimagem, ela é o processo de autoconhecimento, a gente sabe, né? A gente entender um pouquinho sobre a minha essência. Então o André, por mais que a gente buscou aquelas linhas retas trazendo um pouquinho mais de força, eu nunca fiquei distante demais, porque eu tenho uma comunicação muito mais próxima de quem tá aqui comigo, eu tenho uma essência mais delicada, não é aquela coisa forte e seca, que é o meu temperamento falando, meu temperamento melancólico, deixando isso aqui um pouquinho mais delicado. Então, esse alinhamento que a gente tem que buscar, né, dessa questão da autoimagem com o teu objetivo de imagem,
para construir tua imagem pessoal. Então são os 3 pilares que são extremamente importantes e o visagismo consegue unir justamente a tua parte interna com a tua parte externa e fazer esse reconhecimento no espelho. Isso é muito legal, né? Isso é muito levar em consideração a nossa personalidade. É um autoconhecimento mesmo, né? Sim. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe como a gente quer atuar, como a gente quer transmitir, o que a gente quer fazer. Agora, para quem se pergunta assim, por exemplo, né? Eu estava conversando com a Vika falou assim, André, muitas perguntas sobre, eu quero transmitir força, qual é o corte de cabelo que eu deveria fazer, né? Então, falando um pouco sobre linhas e não tanto sobre corte, eu sugiro que se você quer buscar força, trabalhe com linhas retas. Trabalha com pouco movimento, porque as linhas retas elas transmitem essa determinação. Mas vamos supor que você queira transmitir um pouco mais de sensualidade, um pouco mais de romantismo, né? Linhas curvas, linhas sinuosas, elas transmitem mais romantismo, transmitem mais carinho, transmitem mais aquela coisa da sensualidade. E proximidade também do público, proximidade, né? exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito. E aí a gente percebe que dentro do visagismo, da consultoria do visagismo, são esses pequenos ajustes que fazem com que o visual final represente a tua essência. Então eu acho muito interessante quando a pessoa já tem essa ideia do que ela quer transmitir, ou já conhece o seu temperamento, já sabe qual é o seu temperamento, já fez uma consultoria de visagismo, e a partir desse autoconhecimento também do próprio temperamento da gente, né, Vika? Nossa, muda muita coisa. Porque se você sabe que o teu temperamento é um colérico, por exemplo, tem já linhas que combinam com esse colérico, que ajudam a transmitir mais força, mais determinação. Mas pode ser que não seja isso que a pessoa queira transmitir naquele momento. Exatamente. Eu ouço muito de coléricos que eles gostariam de transmitir mais alegria, transmitir mais suavidade. Porque já tem uma comunicação muito pesada, né? Exatamente. As pessoas falam assim, as pessoas acham que eu sou brabo, que eu sou braba. Então, porque o colérico já transmite isso. O que a gente faz? A gente adequa a imagem para que ele possa transmitir mais suavidade, mais carinho, mais atenção para com as pessoas. Hoje eu cheguei pro André e falei, André, quero trazer um arquétipo de mais leveza, mais sensualidade, mais persuasão. E aí a gente falou, vamos colocar umas ondas um pouquinho mais trabalhadas nele. Só que o André sabe que eu também tenho a minha força ali dentro, que eu também gosto de trazer isso no meu cabelo mais liso. Então a gente fez um corte que dê para adaptar também ao meu cabelo liso. Então tudo é uma questão de tu ter uma pessoa com conhecimento, como o André tem conhecimento em visagismo, quando vai fazer o teu corte, e falar para ele o que tu quer transmitir e deixa ele entender um pouquinho mais sobre a tua essência, né? Porque também se a gente tira 100% da nossa essência e busca trabalhar em um padrão que a mídia tenha criado, ou um padrão que tenha, sei lá, que vocês tenham visto em algum lugar, isso vai te colocar dentro de uma caixa e tu nunca vai conseguir expressar a tua personalidade. E pensando em posicionamento, que é o que eu falo muito, não existe posicionamento sem personalidade. Não existe a gente querer construir algo que seja nosso se não tem a gente dentro. Então é importante a gente trazer isso também, né? Desse alinhamento, como a gente está falando desde o início. O alinhamento do interno com o externo. Essa mudança começa de dentro, né? Com certeza, com certeza. E a gente se conhecer, eu acho que ajuda muito. Porque eu percebo o seguinte, quando muitas clientes sentam na cadeira, Vika, e que não fizeram consultoria de visagismo, e perguntam assim para mim, o que fica bom para mim? O que tu sugere para eu usar? Né? E aí eu transmito a pergunta, o que você gostaria de transmitir com o teu visual? Se eu falar para vocês que 80% das clientes me dizem assim, eu não sei. Exato. Elas não têm a visão estratégica, mas isso acontece pra mim também, né? O André, ele faz consultoria visagista bem focada em cabelos e eu faço na maquiagem, né? Então a gente tem a clientela bastante parecida. E elas chegam com a mesma pergunta pra mim. Eu falo, qual é a tua profissão? Sou médica. O que tu quer transmitir? Tipo, não sei, não era tu que tinha que me falar isso? Não. É tipo isso, A gente precisa ter o posicionamento da pessoa, porque ela que tem que saber o que tem que transmitir, não é a gente que tem que criar um padrão, né? É ela que está vivendo a fase da vida dela. Exato. E que sabe nos detalhes do que ela está precisando, seja na parte pessoal, seja na parte profissional, seja na família, né? Tem vários focos que a pessoa pode estar dando na vida dela naquele momento. Mas eu acho interessante, Vika, que a gente conversa com o cabelo seco, e aí, na maioria dos casos, eu não sei o que eu quero transmitir, tá ok, conversamos sobre linhas, né? Traçamos um caminho assim mais básico, a pessoa vai lavar, quando ela volta na cadeira, André, eu estava pensando no que tu me falou, e agora pensando nisso, eu acho que eu gostaria de transmitir tal coisa.
E eu percebo, então, que começa a acontecer uma mudança dentro das próprias clientes. Com certeza. Desse entendimento, desse autoconhecimento, daquilo que a gente precisa transmitir. Porque eu vejo também que muitas clientes têm essa ideia assim, não, tu é profissional, você precisa me dizer o que fica bom para mim. Não existe. Na verdade, não existe uma decisão única, unilateral. Exato. É uma decisão conhecendo o primeiro, eu vejo assim, né, Vika, conhecendo o teu temperamento principal, o teu temperamento secundário, conhecendo a estação da tua pele, são informações, e conhecendo o que você quer transmitir, com essas informações eu acho que a gente consegue construir uma imagem estratégica. Entregar essa imagem que a pessoa olhe e se identifique com aquilo. E eu estou assim, muito feliz em estar desenvolvendo esse trabalho, sabe, Vika? Porque eu começo a perceber que a moda em si, ela é importante, ela é bacana, mas ela não rege todos os cabelos, né? E eu, como profissional, antes de trabalhar com visagismo, quando muitas pessoas me perguntavam assim, quando muitas clientes me perguntavam, André, o que tu sugere para eu fazer no meu cabelo? Eu acabava pegando aquela tendência e oferecendo para ela. Mas muitas vezes sem saber direito se aquilo se identificava com ela, né? Com certeza. Se com aquele momento dela. Então isso faz com que a nossa entrega hoje, pelo menos é a percepção que eu tenho, seja muito mais personalizada e exclusiva para aquela cliente, para aquele momento de vida dela, e que tem a ver diretamente com o interior, com a beleza interior dela. Isso que tu trouxe é muito legal. Eu vou até fazer um comentário que acho que, sei lá, em 2016, alguma coisa assim, 2015, eu cortei long bob. Primeira vez que eu cortei bem curtinho, eu tinha um cabelão e fui lá e passei a tesoura. Eu aguentei 2 meses com aquele cabelo. Não conseguia, me olhava e falava, cara, não sou eu, não falta alguma coisa que não é a Vika. Voltei com o cabelão. Meu cabelo foi até a bunda praticamente. 1 ano e meio eu fiquei de long bob depois que eu cortei com o André a última vez, né? Que foi agora só que eu fui trocar, que a gente deu uma leve repicada, mas eu também não queria tirar muito ali do cabelo um pouquinho mais inteiro. Então eu tinha o mesmo corte de cabelo, só que nessa fase que eu tô agora, ele foi com propósito. Ele foi proposital. Então quando eu olhava para aquele cabelo, eu sabia que ele fazia parte do que eu tava querendo transmitir. Ele fazia parte do que era a Vika hoje. Então, dois não, vamos lá, eu estou um pouquinho mais velho do que isso, mas uns 5, 6 anos atrás, eu não gostava daquele cabelo em mim. Talvez por eu ser um pouquinho mais nova, não ter tido tanta maturidade em entender um pouquinho mais sobre isso, mas hoje não. Quando eu cortei o long bob pela segunda vez com o André, lá 1 ano e meio atrás, quando a gente tinha proposta de maturidade, eu falei, caraca, esse é meu cabelo. Tanto que eu demorei 1 ano e meio para conseguir sentar na cadeira do André e ele falar assim, vamos mudar hoje. Primeira vez, né, André? É tem muito tempo. Que eu adorava aquele cabelo, adoro ele também, mas é que agora eu estou numa nova proposta, num novo posicionamento. E eu acredito muito, por trabalhar com imagem, que o nosso visual ele precisa acompanhar, para que todo o teu cérebro, na verdade, todo o teu universo, todo o teu entorno, ele consiga acompanhar junto. Porque a nossa imagem, querendo ou não, é a primeira coisa que a gente vê quando a gente acorda. Então, é a primeira coisa que a gente vai se comunicar. Então, muitas pessoas até chegam para mim e falam assim, ai, pra que me arrumar? Trabalho em casa, né? Nem vou sair de casa, então não vou me arrumar porque ninguém vai me ver. Aí eu falo, costumo falar, tá, né? Tu é um bicho agora, então, mulher. Tu não é uma pessoa, não. Tu não se olha no espelho, não. Então tá toda hora lá indo no banheiro, Sim. Tá indo buscar Uber quando desce pelo espelho. Então vocês têm que se cuidar um pouquinho pra vocês e que faça sentido pra vocês aquilo que vocês estão enxergando, né? Então, claro, além de toda essa estratégia de imagem que a gente trouxe aqui por trás, existe o autoestima, existe o autocuidado também, né? A gente trabalha com imagem, a gente sabe disso. Então, dá um pouquinho mais de atenção a isso também, com certeza vai fazer a mulher se sentir mais segura, mais confiante, e ela vai ter um desempenho melhor no trabalho dela, porque ela sente que aquilo ali faz parte dela. Então, acho que essa é a mágica da beleza como um todo. Ela ter propósito, mas ela ser um propósito não só para os outros, né? Sim. Não só para passar uma mensagem para as outras pessoas, mas essa mensagem interna que desperta alguma coisa dentro da gente. Com certeza, Vika. E eu acho que o que deu para perceber na pandemia foi que a valorização da própria beleza de cada pessoa, né? A pessoa se olhar no espelho, se achar bonita, se curtir, né? Então a gente percebeu assim que depois de um tempo parece que o trabalhar com a beleza foi algo que foi valorizado. Cada vez mais, Cada né? vez mais. É E estou bem feliz de poder estar atuando nessa área especificamente e podendo estar ajudando, de certa maneira, as pessoas a se sentirem mais felizes, se encontrarem dentro de si, né? Com o seu visual exterior, se encontrar com sua beleza interior, com a sua essência. Com certeza, isso Acho aí, muito André. legal. E eu me sinto honrado de ter feito a tua transformação, Vika. Eu me sinto honrada de ter um profissional tão maravilhoso. Inclusive, ó, quem é de Porto Alegre tem obrigatoriedade de vir aqui no Espaço Leão Sampaio atender com o André, né? Pelo amor de Deus, vai perder uma análise visagista desse homem maravilhoso aqui que transformou meu visual. Façam isso, mulheres de Porto Alegre. Ó, fala que é seguidora da Vika, que as gurias estão até... Né, Carol?
Dá descontinho, É isso aí, é isso aí. Estamos esperando todos vocês com uma estrutura e uma equipe formidável. Não tem nada igual aqui, gente. Então, André, queria muito te agradecer por ter se disponibilizado para gravar essa aula aqui com as gurias, por ter feito toda essa transformação que o André sempre acompanha todas as minhas fases há muito tempo, né, André? E consegue sentir na pele toda a minha evolução interna acontecendo e evolução externa. Então, muito obrigada por estar aqui, por agregar tanto para as meninas. E espero que elas tenham gostado dessa aula, né? Muito prazer te ter aqui. Eu que agradeço, Vika. Gratidão por ter participado da tua transformação. Espero poder ter ajudado de alguma maneira aí para quem está procurando essa identidade visual. E contem com a gente no que vocês precisarem. Estaremos aqui para vocês. É isso aí. Gratidão, muito obrigado, gente. Tchau, tchau.